Já vimos em outro vídeo que as ordens para a igreja dada pelo Senhor foram em grande parte substituídas no cristianismo por organização humana, especialmente naquilo relacionado com governo e ministério. Tradições tiradas dos escritos dos antigos gregos e latinos, ao invés das escrituras do Novo Testamento, são usadas para justificar ou condenar doutrinas ou práticas da igreja. Os ajuntamentos de cristãos que procuram seguir diligentemente o simples modelo bíblico são acusados de não reconhecer nenhum tipo de liderança porque não existe entre eles uma classe oficial em evidência. Entretanto, sem uma liderança respeitada, uma igreja logo estaria em confusão, como qualquer comunidade sem governo. Compare Juízes, capítulo 21, versículo 25. Cristo é o único cabeça do seu corpo, a igreja, e o Espírito Santo é o seu único representante, coigual na divindade na terra. Um cabeça visível, talvez pareça ser melhor para o bom andamento das coisas, mas nosso guia é a ordem de Deus e não a organização humana. O reconhecimento do senhorio de Cristo inclui necessariamente uma submissão humilde a qualquer regra imposta por ele. Também é importante lembrar que os irmãos responsáveis por liderar não devem legislar, mas somente administrar. O Senhor estabeleceu dois tipos de liderança nas igrejas: presbíteros, bispos, e ministros, diáconos. O primeiro grupo guia a igreja local e o segundo a serve. Governo deve ser distinto de outros dons, isto é, administrar não deve ser confundido com ministrar, embora estejam intimamente ligados. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Note a ordem na saudação em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Primeiro temos os santos, seguido pelos bispos, ou seja, presbíteros, e note que essa palavra está no plural, há uma pluralidade destes homens. E depois os diáconos, irmãos que ministram. As palavras presbíteros e anciãos referem-se às mesmas pessoas. Anciãos indica mais a sua idade, isto é, maturidade espiritual, e presbítero, o seu serviço. Note Atos capítulo 20, versículo 17 com o versículo 28 e Tito capítulo 1, versículo 5 com o versículo 7. Nem todos os irmãos idosos são anciãos neste sentido. Note Tito capítulo 2, versículos 2 e 3. A palavra grega aqui é um pouco diferente, em Tito capítulo 2, versículos 2 e 3. Jó capítulo 32 e 9. Note lá também, a liderança por meio de anciãos vai desde o Velho Testamento e continua entre os judeus na sinagoga. Note Êxodo capítulo 3, versículo 16, Número capítulo 11, versículo 16. No início, as igrejas seguiam o mesmo modelo simples de reunião, liderados por anciãos. Entretanto, ritualistas têm procurado moldar seus ajuntamentos nos padrões mais complexos da adoração no templo. A primeira menção de anciãos é em relação à igreja em Jerusalém como colaboradores dos apóstolos. Atos capítulo 11, versículo 30 e o capítulo 15. É o Espírito Santo quem constitui presbíteros na igreja local. Atos capítulo 20, versículo 28. Ele é o agente divino na terra de Cristo, o cabeça que está no céu. A palavra de Deus não reconhece presbíteros nomeados por autoridades eclesiásticas ou eleitos pela congregação ou por presbíteros já existentes. No início, igrejas novas funcionavam sem presbíteros. Servos de Deus que haviam sido usados para reunir os recém-convertidos e formar igrejas escolhiam dentre cada igreja, em visitas subsequentes, certos irmãos com as qualificações morais e espirituais que indicavam aos olhos desses irmãos experientes uma aptidão para exercerem a liderança. Confira Atos capítulo 14, versículo 23. Semelhantemente, Paulo
instruiu Tito para que estabelecessem presbíteros nas igrejas de Creta. Tito capítulo 1, versículo 5. Na realidade, estes homens já existiam. Deus já os tinha preparado. Tito e os outros apóstolos simplesmente os indicaram. Isto não apoia de forma alguma a ideia de sucessão apostólica, pois esta indicação não transmitia nenhuma qualificação para pregar ou ensinar. Tal ministério está ligado a outra esfera, como veremos mais adiante. Concluímos que este procedimento era inaugural e não era a intenção de Deus que continuasse uma vez que as igrejas fossem supridas. Podemos ver aqui que temos orientação divina para evangelistas e missionários em localidades novas, embora não encontramos no Novo Testamento orientação específica de como agir posteriormente, mas o princípio apresentado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios certamente sugere que presbíteros já existentes, como líderes espirituais, devem estar à procura de irmãos com as qualificações necessárias e deveriam convidá-lo para chegar mais perto dos serviços que ele já está começando a exercer na igreja. Estes, então, se uniriam aos demais presbíteros nas suas orações e deliberações. O ato de nomear um bispo e dar-lhe autoridade sobre uma diocese é um desvio antigo da doutrina do Novo Testamento. O sistema atual de nomeação e ordenação com a garantia de salário pago pelo governo ou algum colégio ou cooperação, ou até mesmo por incrédulos proprietários de imóveis usados pelas igrejas, certamente não é de Deus, mas do mundo. Liderar é estritamente uma função local, ligado com a igreja local, não traz consigo o direito de exercer autoridade em outra igreja. Presbíteros não são um conselho de oficiais colocados sobre a igreja, mas sim trabalhadores entre os santos. Confira Atos capítulo 20, versículo 28, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 e 2, Lucas capítulo 22, versículos 24 a 26 e Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Na lista dos dons da graça locais, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a palavra governos não vem antes, mas depois de socorros. É totalmente omitido quando se refere à igreja no sentido universal, Efésios capítulo 4, versículo 11, embora seja bom, de um modo geral, que aqueles que cuidam dos assuntos materiais da igreja sejam irmãos mais idosos, este serviço possui um caráter de diaconato, sobre o qual falaremos num outro vídeo. Na palavra de Deus, o trabalho do presbítero é descrito como, primeiramente, pastorear. Cristo é o sumo ou supremo pastor do seu rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 e Evangelho de João capítulo 10, versículo 16. E os presbíteros são os subpastores. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e Atos capítulo 20, versículo 28. Nessas passagens, a palavra apacentar significa cuidar como um pastor. Pedro cita a si próprio como exemplo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Compare com o Evangelho de João capítulo 21, versículos 15 a 17. Paulo e Pedro não eram somente apóstolos, mas também pastores e ensinadores, cujo trabalho abrangia todas as igrejas, Efésios capítulo 4, versículo 11. Hoje, embora não existam apóstolos no sentido literal da palavra, existem aqueles que são enviados por exercer o trabalho de pastores e ensinadores numa esfera mais ampla do que a da igreja local. Pastor indica uma ocupação com almas, ensinador em ocupação com as escrituras. O serviço do primeiro consiste basicamente em visitas particulares e o do segundo em instrução pública. Os dois apóstolos mencionados eram também evangelistas e Paulo era um missionário pioneiro. Portanto, as tarefas do pastor são supervisionar, cuidar e alimentar o rebanho. Entre os santos é necessário instruir os que
Não sabem visitar os doentes, consolar os moribundos, confortar os desolados, admoestar os rebeldes, encorajar os desanimados, amparar os fracos e restaurar os caídos, sendo longânimos para com todos. Tiago capítulo 5, versículo 14, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Atos capítulo 20, versículos 34 e 35 indica uma ajuda material quando necessário do próprio bolso ou dos fundos da igreja. Um verdadeiro pastor sempre dá muita atenção aos cordeirinhos. É interessante notar que nas ordens dadas a Pedro, em João capítulo 21, nosso Senhor usa uma palavra que significa alimentar ou fornecer pasto para os cordeirinhos, versículo 15, e as ovelhas, versículo 17. Mas no versículo 16, ele usa uma palavra que significa cuidar, abrangendo todas as necessidades do rebanho de um modo geral. Falsos pastores estão mais preocupados em tosquiar as ovelhas do que em servi-las. Mercenários são movidos pelo ganho, não por amor. Por isso não estão dispostos a correr o risco. João capítulo 10, versículos 12 a 13. Eles alimentam-se a si mesmos, como Judas diz, versículo 12. Compare com Ezequiel capítulo 34, versículos 2 a 6. É triste dizer que encontramos muito como estes no cristianismo, hoje em dia. Ensino remunerado surgiu junto com o clericalismo. E nesse sistema é o dinheiro que determina a esfera do ministério e dita o que deve ser ensinado ou omitido. Apocalipse capítulo 2, versículo 6, Judas 11, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15 e Abacuque capítulo 1, versículos 15 e 16. Alguém disse: pastores nas igrejas são de valor inestimável. Pastores de igreja são antibíblicos. Temos uma palavra, vigiar, relacionado aos presbíteros, em benefício das almas, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Isto está frequentemente ligado à oração, como em Efésios capítulo 6, versículo 18. Os adversários são poderosos, têm prática e são persistentes, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, João capítulo 10, versículo 12, Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. É o dever dos pastores proteger e guiar o rebanho. 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 e 36. Retardatários e extraviados dentre as ovelhas estão em perigo de serem atacados por estes inimigos. Isto também é verdade em relação aos fracos e doentes. Deuteronômio capítulo 25, versículo 18. Guia, ou guiar, temos esta palavra relacionados a estes homens que lideram as igrejas. Seria ir à frente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 7, que significa governam também, presidem, deve ser feita com diligência. Romanos capítulo 12, versículo 8. Pastores orientais não impelem as ovelhas, elas vão à frente guiando-as. Eles vão à frente guiando-as. A palavra governar significa comandar, presidir. Hebreus capítulo 7, capítulo 13, versículo 7, versículo 17 e 23. Presbíteros não devem presidir como senhores. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Devem ser um modelo, não um soberano. A autoridade de um que governa é delegada, não é ditatorial. Também neste contexto é falado destes homens que eles usam a palavra dirigir, que eles dirigem, significa um que conduz. Veja Atos capítulo 27, versículo 11 e Apocalipse capítulo 18, versículo 17. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, uma palavra semelhante é usada, metaforicamente, traduzida governos. Presbíteros agem como pilotos na igreja, desviando-a dos rochedos perigosos que podem destruir o seu testemunho. Temos outra palavra também relacionada a estes irmãos, trabalhar, labutar, indica trabalho exaustivo, como em Lucas capítulo 5, versículo 5. Assim é o serviço dos presbíteros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, Atos capítulo 20, versículo 35. A pequena palavra assim, neste último texto, refere-se ao trabalho manual de Paulo mencionado no versículo anterior,
Um presbítero não apenas frequenta reuniões da liderança para discutir assuntos referentes à igreja, mas também labuta entre os santos para promover o seu bem espiritual, Tito capítulo 1, versículo 9, Judas, versículos 22 e 23, agindo sempre com espírito de humildade, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Neste assunto temos outra palavra que é administrador, significa o administrador de uma casa, conforme Lucas capítulo 12, versículo 42, é usado metaforicamente de um presbítero da igreja, o bispo. O Senhor tem confiado a estes a responsabilidade de zelar pela sua casa e no devido tempo prestar contas. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Tendo em vista isto, podemos perceber que o serviço dos presbíteros está primeiramente relacionado com o bem-estar espiritual da igreja, e somente em segundo plano, se necessário, com coisas puramente materiais. Estes irmãos devem agir em toda comunhão com os demais membros. Confiança mútua é essencial. Se alguém sentir que houve abuso de poder por parte dos presbíteros, pode-se apelar através da oração à autoridade superior, a saber, o sumo pastor, o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Reuniões da liderança devem seguir o modelo bíblico conforme Atos capítulo 15, versículo 6 e capítulo 21, versículo 18. O próprio fato de haver uma pluralidade de presbíteros sugere a necessidade de se reunirem para a oração e consideração de assuntos referentes à igreja. Unidade de propósito deve ser o alvo, pois uma liderança dividida pode levar a uma igreja dividida. Experiência e conveniência, ambas sugerem ser desnecessária discutir todas as questões diante da igreja toda, onde pessoas mais jovens estão presentes. Pode surgir questões relacionadas ao caráter moral de alguém em comunhão, onde será necessário a aplicação de disciplina. Às vezes, pessoas inocentes têm sofrido muito prejuízo pelo fato de certos assuntos terem recebido mais publicidade do que o necessário, especialmente quando é descoberto, após investigação, que as acusações não eram verdadeiras. Os presbíteros, certamente, são as pessoas indicadas para investigar o caso e depois comunicar à igreja. Sem dar todos os detalhes, eles devem olhar por si mesmos, em primeiro lugar, e depois por todo o rebanho. Confira Atos capítulo 20, versículo 28. Leia também 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7 e Tito capítulo 1, versículos 5 a 9. Habilidade natural ou perspicácia para negócio, propriedade financeira ou posição social não qualifica nem desqualifica um irmão para o presbitério. Ele precisa ter qualificações morais além da capacidade espiritual para o serviço. Ser um homem de palavra, um homem de fé, um homem de oração. Resumindo, ele deve ser firme na doutrina e constante no seu viver. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Em igrejas ritualistas, o caráter do pastor, dirigente, nem sempre é levado em consideração. Em sua vida particular, um padre pode ser dissoluto, porém, por causa da sua posição, ele pode administrar o sacramento e até mesmo declarar absolvição. No verdadeiro cristianismo é exatamente o oposto, como as passagens acima mostram. 18 palavras são usadas para indicar o caráter que um presbítero deve ser. 2 frases descrevem suas capacidades e 3 são suas circunstâncias. Ele não deve ser neófito, isto é, um recém-convertido à fé. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Veja o motivo e compare com o capítulo 5, versículo 22. Ele deve ser marido de uma só esposa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e Tito capítulo 1, versículo 6. O presbítero também deve ter um bom testemunho perante o mundo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Alguém com má reputação nos negócios, por exemplo, seria desqualificado? Note bem o motivo apresentado. Temos também as capacidades de um presbítero. Um presbítero deve ser alguém que tem o seu próprio lar sob controle. Note 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e Tito capítulo 1, versículo 6. Novamente, notando o motivo óbvio, deve ser apto para ensinar também. No grego é apenas uma palavra, esta palavra apto para ensinar. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2,
Isto não significa necessariamente que ele seja o que nós chamamos de um ensinador, mas sim que ele seja capaz de instruir, pelo menos em particular, os irmãos mais novos. Temos também o caráter do presbítero e dos presbíteros. Não podemos deixar de notar o elevado padrão indicado e que deve ser seguido. De forma resumida, podemos dizer que, além dos princípios gerais já mencionados, um presbítero deve ser irrepreensível na sua conduta, sábio e imparcial em seu juízo, moderado na palavra e nas ações, razoável na sua atitude, não inflexível ou teimoso, livre de avareza e hospitaleiro, que seja hospitaleiro. Presbíteros são reconhecidos pelos crentes por possuírem as qualificações necessárias e por fazerem o serviço. Encontramos 7 exortações nas Escrituras sobre este assunto. Nós temos, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, a palavra reconheçais. Esta palavra indica conhecer através de observação. Este verbo no grego nunca é usado referindo-se a reconhecimento formal, conhecimento levando a um mais amplo reconhecimento. Também é expressado por outra palavra encontrada em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 18, como o versículo 16. Presbíteros obterão este reconhecimento se servirem bem aos salvos. As ovelhas de Cristo o seguirão instintivamente, sem apelo ou coerção, como alguém quem elas vieram a conhecer e quem aprenderam a confiar. Em relação ao reconhecimento dos presbíteros, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13, que os tenhais em grande estima. Os salvos devem respeitar e apreciar estes irmãos com amor pelo seu serviço e não meramente por uma questão de simpatia pessoal. Temos também outra palavra em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, que é para honrá-los. Aqui, neste versículo de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, duplicada a honra está. Significa que, além de respeitá-los, ajuda material deve ser fornecida quando for necessário, como no caso de alguns que dedicavam todo o seu tempo a este serviço. Veja o versículo 18 e compare com 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Entretanto, o exemplo do próprio apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, versículos 34 a 35, não deve ser esquecido. Temos também outras palavras. Confira 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, e veja o versículo 1 deste capítulo. Confiar neles. Nenhuma acusação deve ser aceita contra um presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Um princípio baseado na lei de Moisés, de Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Presbíteros estão sujeitos a serem falsamente acusados por causa da natureza do seu trabalho, como, por exemplo, a de anunciar à igreja questões de disciplina. Se houver sinais de distorção, deve-se demonstrar respeito como a um pai. Porém, se for provado que existe pecado, deve haver repreensão pública. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Os outros presbíteros não podem ignorar ou esconder a falha em um do seu meio. Veja também outra palavra em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Para obedecê-los, isto se refere a ordens expressas. Sujeitai-vos, refere-se à vontade conhecidas, refere-se a vontades conhecidas, porém não expressadas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 15, e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15. Lealdade aos líderes é ordenado devido à sua grande responsabilidade perante o Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 7, nós temos uma palavra interessante: lembrai-vos. Destaca certos líderes que foram provavelmente aqueles que foram martirizados. Os salvos devem considerar suas vidas, por exemplo, seu término triunfal, e imitá-lo, o seu exemplo de fé.
nos lembra que líderes podem partir, mas Cristo continua sempre como o grande objeto da nossa fé e serviço. Subpastores, porém, podem dormir, mas o subpastor permanece para levantar outros. Ele mesmo exercendo a suprema supervisão do rebanho. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Outra palavra é saudai. Temos outra palavra em relação aos presbíteros, lembrai-vos, em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Destaca líderes que já se foram, provavelmente aqueles que foram martirizados. Os salvos devem considerar suas vidas, por exemplo, seu término triunfal, e imitar seu exemplo de fé. O próximo versículo nos lembra que líderes podem partir, mas Cristo continua sempre como o grande objeto da nossa fé e serviço. Subpastores podem dormir, mas o sumo pastor permanece para levantar outros, ele mesmo exercendo a suprema supervisão do rebanho. Versículo 20 de Hebreus e 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Temos uma palavra interessante sobre estes homens, saudai, em Hebreus capítulo 13, versículo 27. Saudai-os com saudações amáveis para que sejam encorajados no seu serviço. Eles enfrentam muitas críticas. Se os salvos nem sempre concordam com suas decisões, ressentimentos não devem ser fomentados. Orem por eles. É o conselho do versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, também diz algo interessante. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Que promessa maravilhosa encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Uma promessa que será cumprida no dia do acerto de contas para estes irmãos. Hebreus, capítulo 13, versículo 17, você pode comparar com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Isto certamente será recompensa mais do que suficiente para a árdua e muitas vezes ingrata tarefa de um verdadeiro presbítero. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.